Publicado em 1949, 1984 de George Orwell, é mais do que um romance distópico. É um aviso. Escrito logo após a Segunda Guerra Mundial, em meio ao avanço dos regimes totalitários e ao surgimento da Guerra Fria, o livro projeta um futuro sombrio, onde a liberdade individual é esmagada em nome do poder absoluto. A história se passa na Oceânia, um estado autoritário comandado pelo partido e pela figura onipresente do Grande Irmão. Através de vigilância constante, manipulação da memória e controle da linguagem, o regime não apenas governa, mas redefine a própria realidade. O protagonista, Winston Smith, é um homem comum que ousa questionar esse sistema. Sua trajetória, entre pequenas rebeldias e dolorosas derrotas, não é apenas a de um indivíduo, mas a representação da luta universal entre liberdade e opressão. O romance nos apresenta conceitos que ultrapassaram a ficção e entraram no vocabulário cotidiano. Big Brother, dupli pensar e novilíngua, termos que mais de 70 anos depois ainda ecoam como lembretes da fragilidade da verdade em tempos de manipulação. Ler 1984, hoje, é inevitavelmente fazer paralelos com o presente, da vigilância digital às fake news, da manipulação de narrativas ao enfraquecimento do pensamento crítico. Orwell não escreveu apenas sobre um futuro imaginário, mas sobre um risco permanente da humanidade. Antes de mergulharmos nessa jornada por uma das obras mais impactantes da literatura, já aproveita para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que também busca reflexões profundas e se inscrever no canal. Cada novo conteúdo é um convite para enxergar a vida com um novo olhar. A história começa em Londres, capital da Oceânia, um dos 3 grandes blocos políticos do mundo, sempre em guerra com as superpotências rivais. Logo na abertura, Orwell descreve um cenário opressivo, prédios em ruínas, cheiro de repolho fervido, escassez de bens básicos. Mas o que realmente domina o ambiente são os cartazes com o rosto do Grande Irmão, acompanhados do slogan: "O Grande Irmão está de olho em você". Essa vigilância não é simbólica. Nas casas, ruas e locais de trabalho existem as teletelas, aparelhos que transmitem propaganda sem descanso e, ao mesmo tempo, monitoram todos os movimentos e expressões dos cidadãos. O partido não permite a existência de espaços privados. Até a intimidade do pensamento pode ser julgada como crime. É nesse contexto que conhecemos Winston Smith, um funcionário do Ministério da Verdade. Seu trabalho consiste em reescrever jornais, artigos e documentos oficiais. Sempre que o partido altera sua versão dos fatos, Winston deve apagar qualquer vestígio do passado original. Se ontem a Oceânia estava em guerra com a Eurásia e hoje com a Lestásia, é seu dever modificar os registros para que nunca haja contradição. O resultado é devastador, o passado é constantemente refeito, tornando-se impossível comprovar a existência de uma verdade independente. Aqui surge um dos conceitos centrais do livro. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Winston, apesar de cumprir suas funções, sente a farsa. Em segredo, compra um pequeno caderno e começa a escrever pensamentos proibidos, registrando sua desconfiança sobre o partido. Ali, anota uma frase perigosa: "Abaixo o Grande Irmão". Esse gesto, simples mas corajoso, é considerado crime de pensamento. No universo de Orwell, até a mera intenção de questionar já é suficiente para condenar alguém. O partido controla não apenas a política, mas a própria linguagem. Para isso, desenvolveu a novilíngua, uma versão reduzida e artificial da língua, criada com o propósito de limitar a capacidade de expressão e, consequentemente, de pensamento. Se não existe a palavra liberdade, como articular a ideia de liberdade? Essa estratégia revela algo profundo. Restringir as palavras é restringir a imaginação. Outro conceito marcante
é o duplipensar, a capacidade de aceitar duas ideias contraditórias como igualmente verdadeiras. A população é ensinada a acreditar, por exemplo, que a guerra é paz, a liberdade é escravidão e a ignorância é força. A contradição não é um erro, mas a essência do sistema. A mente humana deve ser treinada para se render à lógica do partido, mesmo que ela desafie a realidade mais evidente. Winston vive dividido entre o medo e a necessidade de acreditar que não está sozinho. Ele observa ao redor e imagina que, talvez, as massas, chamadas de proletas, possam ser a esperança de uma revolução. Diferentemente dos membros do partido, os proletas têm menos vigilância direta e ainda preservam alguns instintos humanos, como cantar, amar e brigar por questões banais. Para Winston, eles são a prova de que ainda existe autenticidade. Mas, ao mesmo tempo, estão presos à ignorância e à falta de consciência política, o que os impede de se organizar contra a tirania. Essa primeira parte do livro nos apresenta o peso esmagador do sistema. Winston é um homem comum, vivendo em um cotidiano de racionamentos, filas intermináveis, privações e propagandas incessantes. Mas o que mais o oprime não é a falta de comida ou de conforto, e sim a impossibilidade de confiar em sua própria memória e percepção. O mundo externo e interno estão sob o domínio do partido. É aqui que Orwell nos faz refletir. E hoje, em tempos de fake news, manipulação de narrativas e fluxos incessantes de informação, quantas vezes não sentimos que a realidade é moldada por quem detém o poder de comunicação? Quando versões diferentes dos fatos circulam ao mesmo tempo, não acabamos por duvidar até daquilo que vimos com nossos próprios olhos? Essa sensação que Orwell anteviu mostra o quanto 1984 continua atual. No final da parte 1, Winston segue sozinho, preso a seus pensamentos proibidos. Ele sabe que a vigilância é implacável e que a polícia do pensamento pode descobri-lo a qualquer instante. Mas mesmo diante do medo, sente uma centelha, o desejo de resistir. Essa fagulha será o motor de toda em sua trajetória, uma luta desigual entre o indivíduo e o poder absoluto. A rotina de Winston começa a mudar de maneira inesperada. Entre os corredores cinzentos do Ministério da Verdade, surge uma jovem de olhar firme, Julia. À primeira vista, parecia mais uma militante fiel ao partido, sempre participando das demonstrações de lealdade. Mas bastou um gesto secreto para tudo se transformar. Um bilhete rápido, entregue às escondidas, dizia apenas: "Eu te amo". Essas 3 palavras, em um mundo onde até o desejo é vigiado, soam como uma explosão. Não são apenas uma confissão, mas uma afronta ao regime. Amar é desafiar o grande irmão. A partir desse momento, os encontros entre Winston e Julia se tornam cada vez mais arriscados. Primeiro em lugares ermos, depois em um quarto alugado nos fundos de uma loja de antiguidades. Ali, entre paredes aparentemente esquecidas pela vigilância, eles encontram um refúgio. Pela primeira vez, Winston sente-se humano de verdade. Pode rir, beijar, conversar sem medo. O relacionamento é mais do que paixão, é rebeldia. Julia acredita que pequenas transgressões já são suficientes. Quebrar as regras, entregar-se ao prazer, enganar o partido sempre que possível. Winston, por outro lado, sonha com algo maior. Ele deseja compreender como destruir a engrenagem que aprisiona a todos. Essa esperança ganha força quando entra em cena O'Brien, um membro do partido interno. Winston sempre suspeitou que havia nele algo diferente, e sua intuição parece se confirmar. O'Brien o convida para sua casa, um espaço de luxo onde, inacreditavelmente, é possível desligar a teletela. Lá, Winston e Julia acreditam estar diante de um aliado. O'Brien fala sobre uma organização secreta.
a fraternidade, supostamente liderada por Emmanuel Goldstein, o grande inimigo do partido. Eles juram fidelidade, aceitando até a possibilidade de sacrifícios extremos. Pela primeira vez, Winston sente que não está sozinho. Pouco depois, O'Brien entrega a ele um livro. É como um manifesto. Em suas páginas, Winston encontra respostas para as perguntas que o atormentavam. Descobre que a guerra perpétua não serve para vencer inimigos, mas para manter o povo em estado de medo. Que a escassez é fabricada, controlada para que nunca haja abundância. Que o poder não busca o bem coletivo, mas apenas a si mesmo. Ao ler cada linha, Winston sente clareza e esperança. Agora, sabe como o partido manipula a memória, reescreve a história e molda a realidade. Agora entende que a verdade é a principal vítima da tirania. Mas o que para Winston parece libertação, para o leitor já soa como armadilha. O entusiasmo é frágil, quase ingênuo. Afinal, no mundo do grande irmão, nada acontece por acaso. No quarto secreto, ao lado de Julia, Winston acredita ter encontrado sua fortaleza. Ali, ele se sente livre para imaginar um futuro diferente. Ali, acredita que o amor pode resistir à opressão. Mas essa bolha de intimidade não passa de uma ilusão. George Orwell constrói esse trecho como o ápice da esperança antes da queda. O amor de Winston e Julia, o livro de Goldstein, a promessa da fraternidade, tudo parece apontar para a possibilidade de resistência. No entanto, a essência do romance é justamente mostrar o contrário. Em um sistema que controla a realidade, até a esperança pode ser fabricada. E aqui cabe uma pausa para reflexão. Quantas vezes, hoje, também não buscamos refúgio em pequenos espaços de aparente liberdade? Redes sociais, grupos privados, bolhas de opinião, lugares onde acreditamos escapar da vigilância e da manipulação. Mas será que esses espaços são realmente livres? Ou apenas nos dão a sensação de escolha, enquanto permanecemos dentro de sistemas que controlam muito mais do que imaginamos? A parte 2 é, portanto, o auge do sonho. Winston se vê apaixonado, inspirado, convencido de que uma resistência é possível. Mas a engrenagem do partido é paciente. Permite que a ilusão floresça, apenas para esmagá-la depois com ainda mais brutalidade. No fundo, Julia e Winston ainda não sabem. Cada passo que deram até agora os conduziu diretamente para a armadilha final. O sonho não dura muito. O quarto secreto, que parecia protegido, era apenas uma ilusão. O Sr. Charrington, dono da loja de antiguidades, não passava de um agente infiltrado da polícia do pensamento. Um dia, em meio ao silêncio da intimidade, as paredes revelam sua traição. Atrás de um quadro havia uma teletela. Winston e Julia são presos sem chance de fuga. Levam-no para o Ministério do Amor, um lugar onde a palavra amor significa exatamente o oposto. Ali não existe compaixão, apenas dor e reeducação. O espaço é frio, sem janelas, cheio de corredores brancos e guardas vigilantes. A espera se mistura ao terror. Ninguém sabe quando será chamado, nem o que acontecerá depois. O algoz de Winston é justamente O'Brien, aquele que parecia aliado, que ofereceu esperança, revela sua verdadeira face. Ele nunca foi um rebelde, sempre esteve do lado do partido. Sua missão era apenas atrair os que ousavam questionar, para então destruí-los. Começa então um processo brutal. Winston é submetido à reeducação física e psicológica. O'Brien não quer apenas que ele confesse crimes, quer algo muito mais profundo, que renuncie à própria lógica, à própria percepção da realidade. O exemplo mais marcante é quando O'Brien exige que Winston aceite a frase 2 mais 2 é 5. Não importa o que os olhos veem ou o que a razão calcula. A verdade, ensina o partido, não existe fora de sua vontade. Se o partido diz que algo é real, então é real. Esse momento é central no livro.
Orwell mostra que a tirania não busca apenas controlar comportamentos, busca possuir a mente, dominar até os limites do pensamento. Não basta a obediência exterior, é preciso acreditar na mentira. O clímax da reeducação acontece no temido quarto 101. Cada prisioneiro ali enfrenta o que mais teme. No caso de Winston, são ratos. Colocam diante de seu rosto uma gaiola com os animais famintos, prontos para devorar sua carne. No desespero absoluto, ele faz o que mais jurou não fazer, trai Julia, grita para que a tortura seja feita nela, não nele. É o ponto final de sua resistência. Essa cena não é apenas sobre medo, é sobre a destruição do amor, da confiança, da lealdade mais íntima. O partido sabe que para dominar de forma total, não basta quebrar o corpo, é preciso quebrar os laços humanos. Se Winston pode trair Julia, então pode trair qualquer coisa. Após essa rendição, não sobra nada. Winston é liberado, mas não como um homem livre. Ele é a sombra de si mesmo. Passa seus dias em cafés, bebendo gin barato, jogando xadrez, sem emoção ou desejo. Sua memória está fragmentada. O que antes o fazia humano, o amor, a rebeldia, a esperança, foi arrancado. O desfecho é devastador. Sentado diante de uma teletela, Winston olha para a imagem do grande irmão. E no lugar do ódio que antes sentia, encontra apenas devoção. O último pensamento do livro é claro. Amava o grande irmão. Esse final não é um acidente. Orwell não quis dar ao leitor uma vitória oculta, uma centelha de resistência que sobrevive. Ao contrário, quis mostrar o que acontece quando o poder absoluto alcança sua forma mais pura. Ele não apenas reprime, mas transforma corações e mentes até o ponto em que a própria rebelião se torna impossível. E aqui cabe nossa reflexão. Hoje não enfrentamos um grande irmão visível, mas vivemos cercados por mecanismos de controle mais sutis, algoritmos que moldam o que vemos, discursos que manipulam emoções, narrativas que reescrevem fatos quase em tempo real. Quantas vezes já não nos perguntamos se ainda conseguimos distinguir o verdadeiro do fabricado? A distopia de Orwell não é apenas um futuro possível, é um alerta constante. Na trajetória de Winston, vemos a tragédia de um homem que tentou resistir e foi esmagado. Mas, ao mesmo tempo, vemos também a grande lição de 1984. A liberdade começa no pensamento, e é justamente por isso que regimes autoritários tentam controlá-lo. 1984 não termina com explosões nem com a queda do regime, termina com o silêncio de um homem derrotado, e é justamente esse silêncio que ressoa como um grito. George Orwell não quis nos dar consolo, mas um espelho, um aviso. O que vemos em Winston é a fragilidade humana diante de sistemas que não apenas governam, mas que invadem cada espaço da vida. Sistemas que moldam não só o que fazemos, mas o que somos capazes de pensar. Esse romance mostra o triunfo do grande irmão. A lição que fica é a de que a vigilância constante, o controle da informação e a manipulação da verdade são armas que permanecem vivas até hoje. Basta olhar para as telas que nos cercam, para os discursos que se repetem, para os algoritmos que nos guiam sem que percebamos. Orwell nos convida a vigiar não apenas o poder externo, mas também nossa própria mente. Porque a liberdade começa quando somos capazes de questionar, de lembrar e de imaginar alternativas. Antes de encerrar, quero te convidar a refletir. Se você estivesse no lugar de Winston, até onde resistiria? Quero muito saber sua visão sobre essa obra. E o link para você conhecer ou adquirir o livro está fixado no primeiro comentário. E agora, aproveita para curtir este vídeo, compartilhar com alguém que também busca reflexões profundas e deixar seu comentário aqui embaixo. Se quiser continuar sua jornada com a gente, se inscreve no canal. Na tela estão aparecendo 2 vídeos que podem te interessar. Escolhe um e me encontra lá.
porque cada novo vídeo é um convite para enxergar a vida com um novo olhar e consciência. Até o próximo vídeo. Tchau!